Era 16 de março de 2026, na Dubai Marina. Conheça Klaus, um gestor de patrimônio alemão. Milhares de pessoas estavam na mesma situação que Klaus. Da varanda do seu apartamento, ele viu uma coluna de fumo preto a subir do aeroporto. Um drone atacou um tanque de combustível no Dubai. O tráfego aéreo internacional foi agora suspenso. 300 aviões estavam presos na pista. O incêndio estava previsto para arder durante 15 horas. Klaus tinha se mudado para cá há 3 anos, sem impostos sobre o rendimento, mais infraestruturas de classe mundial. Seguro e globalmente diverso. O folheto promocional dizia isso. Esta manhã, o seu apartamento estava avaliado em 2 milhões de dólares. O seu valor atual era agora menos de metade. Todos os investidores estrangeiros estavam a tentar vender ao mesmo tempo e ninguém estava a comprar. Ele não podia sair sem sofrer perdas financeiras. Ele não podia ficar sem colocar sua família em perigo. Estava preso numa miragem desfeita, uma ilusão que acabara de ruir. Não num futuro distante, nem uma lenta decadência. Mas primeiro, antes de continuarmos, esta apresentação aprofunda eventos históricos, não é um conselho financeiro. Por favor, conduza a sua própria investigação independente. Não é inédito que uma cidade construída sobre uma única força colapse quando essa força desaparece. Na verdade, aconteceu muito mais do que apenas 5 vezes. Um padrão claro emerge dos registros históricos. É este mesmo padrão que está agora a desenrolar-se no Dubai. Este padrão repetitivo consiste em 3 elementos distintos. Todas as economias artificiais que falharam exibem estes 3 pontos fracos idênticos. Falta de produção doméstica, uma economia baseada no comércio, reputação ou uma única vantagem geográfica em vez da produção de bens. Dependência de um único protetor militar, sem qualquer capacidade de defesa autônoma. Fluxos de capital dependentes da percepção pública. Riqueza criada por percepções de segurança ou estatuto. No entanto, isso inverte-se instantaneamente quando essa percepção se desfaz. Se qualquer um destes 3 elementos fundamentais vacilar, os outros 2 seguirão rapidamente. Veneza demonstrou isso, Cartago confirmou-o, Beirute ilustrou-o e o Dubai está agora a exibi-lo. Comecemos por Veneza, pois a sua história marca o início desta narrativa. Em 1082, o imperador Alexios I de Bizâncio concedeu a Veneza a Bula Dourada, que concedia privilégios comerciais isentos de impostos em 23 portos bizantinos cruciais. Veneza produzia quase nada. Não tinha terras agrícolas, madeira ou minas. Situada numa lagoa, controlava, no entanto, a passagem crucial entre o Oriente e o Ocidente e mantinha a força naval dominante do Mediterrâneo. Este arranjo provou ser eficaz durante 4 séculos. Consequentemente, os mercadores venezianos, incluindo as famílias Contarini, Morosini e Dandolo, ascenderam para se tornarem os indivíduos mais ricos da Europa. No século XV, Veneza orgulhava-se de uma população de 170 mil pessoas e de uma quantidade de riqueza a fluir pelas suas instituições financeiras maior do que qualquer outra cidade no mundo. A narrativa oficial afirmava que Veneza, a Sereníssima República, La Sereníssima, era eterna, construída para durar indefinidamente. Então, no ano de 1453, 2 eventos cruciais ocorreram. Constantinopla caiu para os turcos otomanos. Quase imediatamente, os otomanos assumiram o controle das rotas comerciais vitais para Veneza, impuseram impostos e restringiram o acesso. O estrangulamento estratégico que enriquecera Veneza pertencia agora a outra potência. Então, no ano de 1498, Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança, chegando à Índia por mar. Toda a base da prosperidade de Veneza, que exigia a passagem por Veneza para aceder ao Oriente, desintegrou-se. O comércio de especiarias mudou de lugar, primeiro para Lisboa, depois para Antuérpia e depois para Amsterdão. Mais tarde, mudou-se para Londres, com cada cidade sucessiva localizada cada vez mais longe do Mediterrâneo e, portanto, de Veneza. A queda de Veneza não foi imediata. O seu declínio estendeu-se por 3 séculos. No entanto, a sua trajetória foi selada assim que as rotas comerciais mudaram. E é este aspecto particular que é realmente importante. Para qualquer um que esteja a observar de Dubai,
As ricas famílias nobres foram as primeiras a perceber. Sempre foram elas, os Contarini, os Morosini, os Dandolo. Estas eram as famílias cujos nomes estavam ligados aos grandes palácios ao longo do Grande Canal. Não esperaram por um anúncio oficial da República confirmando o colapso do sistema. Retiraram o seu capital, redirecionaram seus investimentos do comércio marítimo para propriedades agrícolas na Itália continental. Converteram-se numa aristocracia proprietária de terras. Cessaram as suas atividades comerciais, optando pela agricultura. Isto porque a terra, por sua natureza, gera recursos. Veneza, em contraste, tinha perdido a sua capacidade produtiva. As famílias que se deslocaram a tempo mantiveram a sua riqueza por gerações. As suas propriedades terrestres resistiram a Napoleão, à ocupação austríaca e a 2 guerras mundiais. O território produtivo permaneceu. Em contraste, a vantagem comercial era efêmera. As famílias que ficaram, acreditando que a República era eterna, depositaram a sua fé na Sereníssima. Assistiram a sua fortuna dissipar-se. Uma nova aristocracia empobrecida, conhecida como Barnabote, surgiu. Viviam na pobreza perto da igreja de San Barnaba. Mantinham seus títulos políticos, mas sem quaisquer recursos financeiros. O seu estatuto nobre impedia-os de se envolverem no comércio. Não conseguiam sustentar-se, pois o comércio tinha desaparecido. Eram nobres de um sistema econômico obsoleto. Eram testemunhos vivos do preço de se agarrar a uma ilusão desfeita. Andrea Trom, um dos últimos estadistas notáveis de Veneza, declarou explicitamente no ano de 1784: o comércio está a aproximar-se do seu colapso final. 13 anos depois, Napoleão invadiu a Sereníssima República. Ela desintegrou-se sem resistência. Um milênio de autonomia de Veneza não terminou com um conflito, mas com uma simples dissolução. Em 1812, Veneza tinha caído de uma das cidades mais ricas da Europa para uma das mais pobres. 3 problemas centrais. Nenhuma produção. A economia de Veneza não produzia nada. A única proteção militar era inicialmente a frota bizantina, depois a própria frota de Veneza, mas estas enfraqueceram à medida que os recursos financeiros se esgotavam. O apelo de Veneza baseava-se na imagem. Os comerciantes afluíam para lá quando era um centro. Quando isso deixou de ser verdade, a sua presença também desapareceu. Em seguida, consideremos Cartago. Cartago é um exemplo de colapso abrupto. Funcionava como um império comercial marítimo, supervisionando rotas comerciais em todo o Mediterrâneo Ocidental. No seu auge, a sua população era de cerca de 700 mil pessoas. A sua riqueza provinha dos impostos cobrados sobre o comércio que passava pelos seus portos. Embora produzisse bens de luxo, tecidos tingidos e produtos metálicos, a prosperidade de Cartago derivava principalmente da sua posição intermediária. Ocupava uma rota crucial e impunha impostos. Após a derrota para Roma na Segunda Guerra Púnica em 201 a.C., o Império Cartaginês foi dissolvido, mas reconstruiu a sua base econômica com tanto sucesso que pagou uma indemnização de guerra substancial antes do prazo. Roma começou a preocupar-se com isso. Uma Cartago rica, mesmo sem exército, ainda era uma ameaça, pois o dinheiro podia comprar um exército. Um senador romano, Catão o Velho, terminava sempre todos os seus discursos no Senado com a mesma frase. Cartago deve ser destruída, ele insistia, em todos os seus discursos, independentemente do assunto, durante anos. A condição final dos romanos era que a população cartaginesa se deslocasse pelo menos 10 milhas para o interior, longe da costa. Tal exigência foi um golpe fatal para uma economia construída sobre o comércio marítimo. Desloque-se do porto e a sua identidade como cidade portuária desaparece. Torna-se irrelevante. Os cartagineses decidiram ir para a guerra. Após 3 anos de cerco, os romanos romperam as defesas da cidade na primavera de 146 a.C. A sua destruição durou 6 dias. 62 mil pessoas foram mortas e 50 mil sobreviventes foram vendidos como escravos. A vasta riqueza, o capital acumulado de séculos de comércio mediterrâneo, desapareceu. Não foi deslocada, nem apenas reduzida, foi completamente aniquilada. Mais uma vez, 3 problemas fundamentais. Nenhuma produção, além de facilitar o comércio, e nenhuma força militar independente.
A sobrevivência de Cartago dependia de forças mercenárias e das receitas associadas ao seu prestígio. Os comerciantes eram atraídos a Cartago pelo seu papel como centro de ligação. Quando Roma destruiu este centro, os recursos financeiros também desapareceram. Consideremos Beirute, porque Beirute é uma ilustração contemporânea. Antes de 1975, Beirute era o centro econômico e cultural do Médio Oriente Árabe. A Lei de Sigilo Bancário do Líbano de 1956 e as taxas de juro atrativas tornaram-na o principal destino para os petrodólares da região. O Hotel St. George acolheu hóspedes como Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot. A Rua Hamra era frequentemente comparada aos Campos Elíseos. A visão popular era que Beirute era a Paris do Médio Oriente. O conflito civil começou em 1975. Durando 15 anos, resultou na morte de mais de 150 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas fugiram de um país com menos de 4 milhões de habitantes. Os ativos bancários foram transferidos para os estados do Golfo. A Paris do Médio Oriente transformou-se numa zona de conflito, mas o recente colapso econômico foi ainda pior para os depositantes. De 2019 a 2024, os ativos bancários caíram drasticamente, de 217 mil milhões de dólares para 104 mil milhões. Cerca de 82 bilhões de dólares em depósitos estão atualmente inacessíveis. Não desapareceram, não foram roubados, mas simplesmente congelados. Embora o dinheiro esteja registrado nas contas bancárias, a instituição se recusa a liberá-lo. O valor da libra libanesa despencou de 15 libras por dólar, uma taxa mantida por 2 décadas, para 89 mil libras por dólar, representando uma desvalorização de 98%. Uma pessoa que tinha 100 mil dólares em uma conta bancária em Beirute em 2018, agora tem apenas o poder de compra equivalente a 2 mil dólares. Ele não jogava nem se envolvia em investimentos especulativos. Suas economias estavam em um sistema bancário que o governo lhe havia garantido ser seguro e confiável. O sistema financeiro engoliu todas as suas economias de uma vida, dizendo-lhe apenas para ser paciente. O custo dos alimentos disparou 580%. Atualmente, 80% da população libanesa vive na pobreza, em um país que, apenas uma geração atrás, era o centro financeiro do mundo árabe. Depositantes armados invadiram bancos e exigiram a retirada de seus fundos pessoais. Apesar do uso de armas, eles foram aclamados pelo público como figuras heróicas. Tais eventos ocorrem quando as ilusões se desfazem. Os indivíduos não aceitam passivamente tais circunstâncias. No entanto, quando eles tiveram que roubar bancos, o dinheiro já havia desaparecido. Existem 3 pilares fundamentais. A produção de Beirute é mínima, seu papel é principalmente o de um intermediário. Suas forças armadas estão divididas por cisões sectárias. Não há um sistema de defesa coeso. Seus recursos financeiros foram atraídos pela reputação de ser um centro financeiro seguro, diversificado e acessível. Uma vez que essa percepção desmoronou, o capital partiu e nunca mais voltou. Vamos falar sobre Dubai. Oficialmente, Dubai superou sua dependência do petróleo há muitos anos. Mais de 99% de sua produção econômica provém de setores não petrolíferos. Funciona como um grande centro comercial, uma capital financeira e um destino turístico popular. O que os folhetos promocionais omitem é a realidade de seu futuro. Globalmente, Dubai produz muito poucos bens essenciais. A estrutura econômica é a seguinte: o comércio atacadista e varejista representa 23% de sua produção, transporte e logística, 12%, serviços financeiros, 12%, e a manufatura, principalmente refino de petróleo e alumínio, contribui com 7 a 9%. O desenvolvimento imobiliário representa 8%, com o turismo sendo 4%. A cidade serve como um ponto central para serviços e atividades de reexportação. Entre 85% e 90% de sua população é estrangeira, atraída por benefícios fiscais e que pode partir a qualquer momento. Somente em 2024, Dubai atraiu 6.700 milionários, tornando-se o principal imã global para indivíduos ricos em movimento.
Isso parece notável até que se compreenda seu verdadeiro significado. O capital não está firmemente estabelecido, é apenas transitório. E esses residentes transitórios partirão quando houver problemas. Essa fraqueza foi exposta durante a crise financeira de 2008. Os valores dos imóveis caíram drasticamente, de 40% a 50%. A Dubai World, a entidade de investimento estatal, anunciou a necessidade de reestruturar 26 bilhões de dólares de suas dívidas. As transações imobiliárias mensais caíram de um pico de 3 bilhões de dólares para 250 milhões de dólares, representando uma queda de 92%. Abu Dhabi forneceu um pacote de resgate de 20 bilhões de dólares para Dubai. Qual foi a condição? O Burj Dubai, a estrutura mais alta do mundo, foi renomeado para Burj Khalifa, em homenagem ao governante de Abu Dhabi. O nome do edifício pertence a outra pessoa. E agora, desde que o conflito começou a 28 de fevereiro. Mísseis e drones iranianos atingiram locais em todo o Golfo, incluindo o Aeroporto Internacional do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A 16 de março, o centro mais movimentado do mundo para viajantes internacionais tinha sido atacado ou afetado várias vezes. Um tanque de combustível no aeroporto foi atingido por um drone. O incêndio durou 15 horas. 300 voos foram interrompidos. Instituições de ensino em todos os Emirados Árabes Unidos mudaram para o ensino à distância. Em 3 semanas, o índice imobiliário do mercado financeiro do Dubai caiu drasticamente. Foi a queda mensal mais severa desde a sua criação. Empresas de segurança registraram que clientes corporativos estavam a tentar evacuar milhares dos seus funcionários. 15 mil passageiros de cruzeiros ficaram retidos em navios no Golfo Pérsico. Klaus, o gestor de ativos alemão na varanda, caiu numa ilusão. Muitos milhões de indivíduos fizeram o mesmo. O folheto prometia segurança, oferecia uma visão de sofisticação global. Promete um futuro, mas não revelava que esse futuro dependia de o Estreito de Hormuz permanecer acessível, de os porta-aviões americanos manterem a paz e de o Irão optar por não entrar em conflito. Todos os 3 elementos fundamentais ruíram em simultâneo. As rotas comerciais foram cortadas. Hormuz estava agora inacessível. O escudo protetor militar foi esmagado. Drones iranianos penetraram as defesas aéreas e os ecrãs ficaram pretos. O aeroporto estava agora em chamas. Uma cidade superficialmente semelhante ao Dubai foi construída sobre uma base totalmente diferente: Singapura. A mesma área geográfica, a mesma escassez de recursos naturais, a mesma dependência do comércio global. No entanto, a manufatura representa 21% da produção econômica total de Singapura. Manufatura real, microchips, produtos farmacêuticos e petróleo processado. O país opera 2 fundos soberanos, com um valor estimado entre 200% e 300% do PIB nacional. A sua relação comércio-produção é superior a 320%. Depende do comércio internacional ainda mais do que o Dubai. No entanto, sobreviveu à crise asiática de 1997, à recessão financeira de 2008 e à pandemia de Covid-19. O principal fator diferenciador é a sua capacidade de produção. Singapura fabrica bens de que as pessoas realmente precisam. O Dubai oferece serviços que as pessoas meramente desejam. O essencial sobrevive à crise. O meramente desejado, não. E há um precedente histórico que demonstra isso claramente. Quando a Liga Hanseática, a aliança comercial medieval que dominou o comércio do norte da Europa durante séculos, começou a declinar, 2 das suas cidades-membro enfrentaram a mesma escolha crucial. Lübeck, a principal cidade da Liga, reagiu apertando os controlos internos. Impôs restrições ainda mais rigorosas ao comércio. Concedeu mais monopólios aos seus comerciantes. As parcerias estrangeiras foram proibidas. Lübeck protegeu os seus bens existentes. Lübeck tornou-se então gradualmente irrelevante. Hamburgo seguiu a estratégia oposta. Tornou o comércio acessível a todos. Recebeu comerciantes holandeses e ingleses e, de facto, qualquer pessoa que quisesse fazer negócios. Hamburgo adaptou-se às realidades em mudança, em vez de se agarrar a coisas desatualizadas. Hamburgo prosperou. Até hoje, permanece entre as principais cidades portuárias da Europa. A escolha fundamental sempre foi a mesma: agarrar-se e perecer,
ou adaptar-se e sobreviver. Veneza preservou, Cartago lutou. Beirute desintegrou-se, Lübeck isolou-se. Todas elas desapareceram ou foram diminuídas. Hamburgo abraçou a abertura, Singapura inovou. Ambas continuaram a prosperar. Esta lição histórica não se foca na resiliência do Dubai. A verdadeira questão diz respeito ao destino daqueles que lá confiaram os seus bens. Isto aplica-se a imóveis que dependem da sua imagem, contas bancárias que dependem da confiança e uma cidade que depende de um estreito controlado por um inimigo. Os nobres venezianos que transferiram o seu capital para quintas no continente nos anos 1500 mantiveram a sua riqueza por gerações, enquanto aqueles que permaneceram em Veneza, agarrados a investimentos marítimos, viram as suas fortunas desaparecer ao longo de um século. Os depositantes em Beirute, que transferiram seu dinheiro para Genebra ou Londres antes de 1975, mantiveram todos os seus bens. Indivíduos que confiaram no sigilo bancário libanês perderam 82 mil milhões de dólares, agora inacessíveis nas suas contas, numa moeda que se desvalorizou em 98%. Uma ilusão parece sempre bonita, o folheto sempre convincente, mas o colapso é sempre chocante para aqueles que o experimentam em primeira mão, enquanto óbvio para observadores externos. Da sua varanda, Klaus observava o fumo, contemplando o apartamento que não conseguia vender, o aeroporto de onde não podia partir e a metrópole que outrora prometera o seu futuro. Ele estava a descobrir as mesmas lições que os mercadores venezianos, os comerciantes cartagineses e os banqueiros de Beirute outrora compreenderam. Os venecianos que se mudaram para terras agrícolas no continente nos anos 1500 mantiveram a sua riqueza por séculos. Em contraste, os Barnabote que ficaram viram-se empobrecidos nos seus grandes palácios. Os depositantes em Beirute que transferiram seu dinheiro para Genebra antes do conflito mantiveram todos os seus bens. 82 mil milhões de dólares congelados em instituições financeiras libanesas pertencem àqueles que ficaram. Um único termo descreve o fio condutor que liga Veneza, Cartago, Beirute e Dubai. Esse termo não é colapso, é miragem. Da perspectiva de um insider, uma miragem parece real. É como água cintilante no deserto. Cria a impressão de prosperidade num centro financeiro. Parece oferecer segurança num paraíso fiscal. No entanto, uma miragem é meramente um fenômeno de refração da luz. Não representa a verdadeira substância. Aqueles que sobrevivem são os indivíduos que fazem uma pergunta direta. O que é que este lugar realmente produz? Se a resposta for nada, se a prosperidade se baseia na reputação, localização geográfica ou no poderio militar de outra entidade, então essa prosperidade é infundada. É meramente uma miragem, e as miragens não conseguem resistir à face da realidade. Assim que o mundo não tiver mais nada a esconder, uma cidade sem produção não terá valor real. Não perca o próximo vídeo, lembre-se de se inscrever no canal.